Enem 2019, uma questão de modelos atômicos que vai tratar sobre o modelo atômico de Bohr. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para, em seguida, observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer aí ele quer que você marque o item correto. Então vamos lá, vamos fazer uma revisão do modelo atômico de Bohr e por que ocorre esse famoso teste da chama. Então vamos lá. O modelo atômico de Bohr, ele tem alguns fundamentos. Ele veio corrigir o modelo atômico de Rutherford. Quais são as novidades e grandes novidades do modelo de Bohr? Ele colocou essas novidades na forma de postulados. Um dos postulados diz: o elétron gira em órbitas circulares com energia definida. Em outras palavras, o elétron ele gira ao redor do núcleo, na eletrosfera, em camadas ou níveis eletrônicos com energia constante. Portanto, quando um elétron está numa determinada camada, a sua energia é constante. Ótimo. Segundo postulado, o elétron pode saltar de uma camada para outra. E aí nós vamos revisar isso. Um elétron que está em uma determinada camada, ele tem energia constante. Mas ele pode saltar para uma camada, para uma órbita, para um nível mais externo? Sim. Para isso ele tem que absorver energia. Quando um elétron absorve energia, que pode ser energia térmica, elétrica, luminosa, ele salta, ele dá um salto para uma órbita, para uma camada, para um nível mais externo. Então, coloquei essa representação. Então, nós temos aqui o núcleo e no modelo atômico de Bohr, que é também chamado de modelo atômico de Rutherford, Bohr, porque o Bohr veio resolver os problemas existentes no modelo atômico de Rutherford. No modelo atômico de Rutherford não existem elétrons girando ao redor do núcleo com camadas, com energias fixas e definidas. Isso é novidade no modelo de Bohr. Então eu tenho aqui o núcleo e tenho camadas. Quando o elétron absorve uma determinada quantidade de energia, ele salta para uma camada mais externa. Alexandre, depois de saltar para uma camada mais externa, ele pode voltar, retornar para as camadas anteriores? Pode. Mais uma vez eu coloquei aqui o núcleo, as camadas, e agora o elétron que foi para uma camada mais externa, ele vai retornar para as camadas de origem. Quando isso ocorre, ele libera fótons, ou seja, ondas eletromagnéticas na forma de luz, que podem cair dentro do espectro da luz visível ou não. Depende de qual camada ele está saindo e para qual camada ele está retornando. Então, quando um elétron volta, retorna para uma órbita, uma camada, um nível mais interno, ele libera energia na forma de fótons, que são radiações eletromagnéticas. Então, esses são os fundamentos do modelo atômico de Bohr. E aí, cada elemento, quando os elétrons estão retornando para os níveis mais internos, dependendo do retorno, se forem para a camada 2, há emissão de fótons que são dentro do espectro da luz visível. E aí, dependendo do elemento químico, vai emitir uma luz de uma determinada cor, e isso serve para caracterizar um determinado elemento químico. Isso é muito comum nos experimentos de química, nas aulas de laboratório, é o famoso teste da chama, que é baseado no modelo atômico de Bohr. Então, por exemplo, o elemento químico arsênio, nesse teste da chama, ele emite uma chama de cor azul, o cálcio, cor vermelha, o potássio, cor violeta, o sódio, na cor amarela, o zinco na cor verde. Veja que são todos metais.
Em geral, esse teste das chamas a gente faz no laboratório com algum cátion metálico, por exemplo, o sódio, a gente pega o cloreto de sódio, coloca ali num chumaçozinho de algodão com um pouco de álcool, coloca na chama. Por que a chama? Porque ele vai pegar a energia térmica da chama, os elétrons saltam para órbitas mais externas e quando vão retornar para as órbitas mais internas, liberam fótons. E se for sódio, a luz liberada será amarela. Se eu tiver colocado ali no chumaço de algodão um pouco de cloreto de cálcio, que é um sal, então os elétrons do cálcio 2+, que é o cátion, saltam para órbitas mais externas e ao retornar vão liberar luz, fótons, na coloração vermelha, ok? Então, isso serve para identificar alguns cátions metálicos. Lá na aula de laboratório, a gente coloca experimentos para identificar cátions metálicos, porque a gente pega alguns sais com aqueles cátions. Mas pode também fazer esse teste para elementos não metálicos, como, por exemplo, o boro. O boro, ele emite, no teste de chama, uma luz de cor verde. Em geral, a gente usa cátions porque os cátions têm uma energia de ionização menor. Então, é mais fácil fazer essa transição para camadas mais externas. Em geral, o teste de chamas a gente faz com cátions, até porque os sais contendo esses cátions no laboratório são facilmente obtidos. Então, tem tudo a ver com o modelo de Bohr. E lembrar que esses elétrons, eles liberam fótons não quando estão absorvendo energia. Quando eles estão absorvendo energia, eles estão indo para camadas mais externas. Eles absorvem energia. Eles vão liberar ondas eletromagnéticas, radiação eletromagnéticas, que pode cair dentro do espectro do ultravioleta, da luz visível, do infravermelho, depende das transições eletrônicas envolvidas, e aí isso só ocorre quando os elétrons estão retornando para os níveis, para as camadas mais internas. Então isso é fundamental. Isso pode ser explicado pelo modelo de Bohr, tá bom? Está em acordo com os postulados enunciados por Bohr. Então a cor observada é proveniente de radiação eletromagnética. Ocorreu o quê? Item A. A mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico. Falso. Não é devido à mudança de estado físico. Falso. Item B, devido à combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. Não é por causa da combustão que está havendo essa liberação de cores características de cada elemento químico no teste das chamas. Falso. Item C, devido à diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita, órbita é sinônimo de camada, é sinônimo de nível, na eletrosfera atômica. Também falso. Não é porque diminui a energia cinética. E outra coisa, com o aumento da temperatura, aumenta a energia cinética, ok? E essa liberação das cores não tem nada a ver com a energia cinética, mas sim com as transições eletrônicas, de modo mais específico, com o retorno dos elétrons para as camadas mais internas. Item D. Devido à transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. Tá aí o item correto. Devido à transição eletrônica, ou seja, passagem de um elétron de um nível mais externo, de uma camada mais externa, de uma órbita mais externa, para outra camada, para outro nível mais interno na eletrosfera atômica. Então, acabamos de descobrir o item correto, que é a letra D. D de dado. Vamos ver por que está errado o item E. Onde está errado o item E? Porque os nossos comentários sempre são assim. A gente faz um detalhamento, revisa, aproveita a questão maravilhosa do Enem 2019, que envolvia o modelo atômico de Bohr, famoso teste de chama, para fazer uma revisão, de forma que qualquer questão envolvendo o modelo de Bohr, você vai acertar. Por que está errado o item E? Então, ele diz... ocorre devido a quê? A promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Falso, ele está falando disso aqui. Ó. Quando um elétron está no estado fundamental, ele está no nível de menor energia. E aí,
ele está dizendo que vai haver liberação desses fótons quando esses elétrons que estão no nível de menor energia, portanto, numa camada mais interna, salta para níveis, para camadas mais externas. Quando esse salto de uma camada mais interna ocorre para uma camada mais externa, não há liberação de fótons, há absorção de energia, ou térmica, ou elétrica, ou luminosa, no caso do teste da chama, energia térmica. Então, está aí o erro do item E. Veja que os itens D e E, eles podem ter confundido os alunos, né? Alguns alunos podem ter marcado esse item E. E aí não se tocaram que ele está falso, porque está dizendo que a emissão de luz ocorre quando há um salto de uma camada mais interna para uma camada mais externa. Falso. Quando isso ocorre, há absorção de energia e não liberação de energia quantizada na forma de fótons. Falso item E, correto o item D. A transição eletrônica de um nível mais externo para um outro mais interno na eletrosfera atômica ocorre com emissão de fótons. D de dado, questão maravilhosa de modelos atômicos, modelo atômico de Bohr no Enem 2019.